E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sadai Service. Estou vindo aqui com mais uma aula do nosso curso de eletrônica básica. Essa é mais uma aula extra do nosso curso. E nessa aula aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os componentes básicos que o técnico de eletrônica que está iniciando, o hobbyista, pode ter ou deve ter em seu laboratório ou sua bancada de trabalho para fazer as suas montagens, fazer suas manutenções. Eu vou falar de duas formas para vocês que vocês podem adquirir componentes para ter em seu estoque. Óbvio que é complicado você comprar todos os componentes eletrônicos que existem para ter em seu estoque e à mão para você utilizar quando necessário. Mas existem os componentes básicos, eu fiz até uma listinha aqui, que você pode, alguns componentes com alguns determinados valores que são comuns e mais utilizados que você pode comprar para ter em seu estoque. São componentes baratos que você não vai investir tanto, e aí quando você precisar você vai ter em mãos para fazer as suas montagens, suas manutenções ou fazer o que você precisar. Dentre esses componentes, como eu disse, eu vou falar duas formas. A primeira é você comprando alguns componentes e a segunda eu vou falar depois. A primeira forma de você adquirir um componente é comprando os mesmos. Eu fiz uma listinha aqui desses principais componentes que você pode ter em seu estoque. O primeiro deles são os resistores de carbono de 1/4 watts, são esses resistores comuns que você está vendo na figura aqui, que são componentes baratos, você não vai investir tanto dinheiro. E eu botei alguns valores aqui que são os mais comuns utilizados para fazer diversos tipos de montagem. Você pode adquirir para ter no seu estoque. Valores em ohms, valores em kilo ohms, valores fracionados, 1K5, 2K2 e em mega-ohms. Esses resistores, se não me falha memória, é coisa entre 5 a 10 centavos. Eu não sei o valor de cada um. E a quantidade fica a seu critério. Eu vou comprar 10 de cada, vai depender do seu bolso. O ideal era você comprar 10 de cada valor desse aqui e ter em seu laboratório. É óbvio que vai aparecer valores diferentes que você vai necessitar, aí você vai comprar conforme a necessidade. Aí eu estou fazendo manutenção de equipamento. Precisei de um valor de um resistor de determinado valor que não está aqui na lista, você vai ter que comprar. Em minha vida profissional, eu sempre tenho uma mania de, quando eu vou fazer manutenção do equipamento, se o componente não for muito caro, eu sempre compro dois. Por exemplo, eu vou trocar um componente, eu sempre compro dois. Compro um para fazer a troca e um para guardar no estoque. Depois eu vou mostrar para vocês o meu estoque, você vai ver a quantidade de componentes que você acaba juntando no decorrer da sua vida profissional. Eu sempre tenho esse costume. Eu precisei de um resistor que eu não tenho no meu estoque. Eu vou compro, se for barato eu compro logo 10 e gasto um, fico 9 guardado. Se for uma coisa de circuito integrado de fora, que eu tenho que comprar na China, eu compro logo 10 e se eu vou gastar 2, 3 eu fico com uma certa quantidade guardada. Componente, vou comprar um circuito, vou comprar um transistor, vejo que dá para comprar 2, 3, não é tão caro, eu compro 3, 4, sempre guardo uma quantidade e fica no estoque. Da próxima vez que eu precisar, eu já estou com aquele componente no meu estoque. E eu costumo fazer um catálogo de que eu tenho dentro do meu estoque. Então eu botei aqui para mostrar para vocês o meu controle de estoque. Tem peças de eletrônica no meu estoque de hardware. Então aqui, resistores. Eu separo por tipo, de oitavo, de 1/4, tem capacitores de tipo cerâmica, eletrônicos grandes, pequenos, médios, circuitos integrados, diodos. Então eu sempre costumo fazer essa planilhazinha aqui do Excel, e coloco quantos eu tenho, tipo, ponte comum, católico comum, ponte retificadores, 2 diodos, 4 diodos. Aí eu tenho aqui, meu estoque, se eu tirei, se entrou, sair. Então eu costumo ter um controle de tudo que eu tenho. Venho aqui, deixa eu ver, circuitos integrados diversos. Aqui eu tenho série TDA, série TBA, NL, LM, então aqui eu tenho tudo. Entrou, saiu, eu tenho todo o meu controle de peças. Então isso aqui é uma coisa que eu fui adquirindo com os anos de trabalho. Todo tipo de componente, eu tenho muito circuito integrado aqui, todo tipo de série, Então sempre anoto aqui, e volto a quantidade que eu tenho em estoque. Então eu preciso procurar. Então estou fazendo a manutenção do equipamento. Antes de comprar a peça, eu venho aqui olhar na minha planilha se eu tenho esse componente. Eu preciso do MC14028. Eu vou lá e tenho no estoque,
Então eu uso do meu estoque, depois eu compro e reponho para manter a peça no meu estoque para quando eu precisar. Então é só um exemplo aí para vocês de como fazer o controle. Então tá aqui os valores resistores que você pode ter. Capacitores de cerâmica e eletrolíticos são mais utilizados, os tipos de cerâmicas são mais utilizados e aqui os eletrolíticos mais utilizados. Eu botei tensão para 25 volts, mas como disse, a tensão de trabalho vai depender do circuito que você está utilizando. Mais comum 25, né, você tá, o circuito que mais você vai trabalhar em eletrônica para estar começando é 5 e 12 volts, então a tensão de 25 está tranquilo. Diodos retificadores, os mais comuns, que são o IN4007 para 1 A e o de sinal, que é o IN4148, e diodos Zener de valores diversos. Isso aqui é para meio watt. Eu botei os valores mais comuns que a gente usa para fazer montagem. Só que aqui são diodos Zener para meio watt, mas dependendo da montagem que você fazer, você pode precisar de um Zener de valor determinado com potência maior, vai depender da montagem que você for fazer. Transistores também é necessário você ter em seu estoque. Transistores comuns da série BC 328, 338 e 4858, de potência da série BD e potência da série TIP. Tem outros tipos de transistores que também são utilizados, mas são um pouco mais caros, por isso eu não coloquei aqui. Eu procurei fazer uma lista para vocês com os componentes mais comuns e em conta, né, com o valor mais em conta que você pode adquirir e ter no seu estoque, porque isso aqui são peças que você vai comprar para ter no seu estoque para utilizar eventualmente quando houver necessidade ou para fazer montagem. Então não é difícil o cara fazer um investimento alto para ter no seu estoque. Além dos transistores, nós temos os circuitos reguladores de tensão. Eu botei os mais utilizados aqui para fazer diversos tipos de montagem, que é o 7805, o 06, o 12. Como a gente já sabe, o 78 ele tem diversas tensões de regulagem. Geralmente a gente chama de 78xx, onde esses dois últimos aqui é o valor da tensão que você deseja. Eu botei os mais utilizados. E o LM317, que são utilizados para diversos tipos de montagens e entre outros, dentre eles fontes de alimentação. Mas como eu disse, vai depender da sua necessidade, de acordo com o que você precisar, você vai comprar o componente necessário. Mas os mais comuns e baratinhos são esses aqui. É bom você ter em seu laboratório, seu estoque para fazer suas montagens. Para finalizar, nós temos os MOSFETs, os mais comuns e mais em contas são esses três modelos aqui de canal N, que são mais utilizados para fazer diversos tipos de montagens, principalmente para o hobbyista. Ok? Então essa é a lista. Eu vou deixar para download na descrição do vídeo de componentes que você pode adquirir. É um investimento que não vai ser muito alto para você e você vai ter uma boa gama de componentes em seu estoque para fazer as suas montagens quando necessário. Beleza? Então vamos ver agora a segunda forma que você pode adquirir componentes para ter em seu estoque de peças de eletrônica em sua bancada de trabalho. Bom, galera, uma dica que eu posso dar a vocês que estão começando é procurar sucatas. Por quê? Em sucatas você tem muitos componentes que às vezes você não vai conseguir comprar para ter no teu estoque. Eu falei para vocês ali o básico para você ter no estoque para fazer as suas montagens. Mas você pode ir na sociedade aí em assistências técnicas que tem aquelas portinhas, uma portinha só. O cara trabalha com TV, trabalha com rádios antigos. Em geral ele tem um monte de sucata dessa que eles querem se livrar. Então vocês pedem ou compram na mão deles, sei lá como é que vai fazer. E aí vocês tiram as peças, ó, tem muito aqui, resistor, capacitores, circuitos integrados. Isso aqui, ó, foram 4 monitores de tubo que eu desmanchei. 2 deles estavam funcionando, mas como ninguém usa mais, eu desmanchei eles, joguei as telas e as capas fora e separei as placas para poder aproveitar os componentes. Tem muito componente bom aqui, ó. Tem transistores, excitadores de vídeo, circuitos integrados estão funcionando, muitos capacitores, resistores, fonte de computadores velhas também, ó. Isso aqui é de um Dell, ó, que eu desmanchei, ó. Tem muitas. Pode pegar a fonte de computador queimada e desmanchar para tirar componente, ó.
Olha quanto componente tem na placa dessa. Então se você conseguir uma sucata dessa, então para você que está começando, é muito bom. Você vai ter acesso a componentes que talvez você não tenha se for comprar em loja de componentes. Componentes aqui caros, que até não convém, transistor de saída horizontal, transistor de chaveamento de fonte. Então são peças que são caras e não convém você comprar para manter no estoque no seu laboratório, entendeu? Então aqui uma opção é essa. Então quando eu comecei, eu tive a sorte que tinha meu avô, então eu ficava na oficina dele. Mas boa parte eu pegava sucata mesmo lá da própria oficina dele ou de outros amigos dele e pegava e desmanchava até para aprender mesmo. Ficava tirando resistor, tirando capacitor e separava por valores. Eu vou mostrar para vocês o que eu fazia. Aqui é uma parte do meu estoque de peças que eu tenho, tá? Eles não ficam aqui, eu vou ter que só para gravar o vídeo para vocês. Eu tenho aqui meus LEDs. Eu composto muito esses organizadores aqui, ó, que você sai separando as peças por tipo. Então aqui eu tenho só, esse aqui é só de LEDs e displays ali atrás, ó. Então eu separo por tipo, por cor, se é alto brilho, se é difuso, se é redondo, se é quadrado, se é retangular, se é 5mm, 3mm, então tá tudo separadinho, ó. Vermelho de 5mm, de 3mm, retangular, verde de 5mm, de 3mm, retangular, amarelo. Aí aqui tem os de alto brilho de 10mm, de 5mm, aqui abaixo tem o de 10mm separado. Então acendem por cor. Nesse aqui eu tenho potenciômetros ali atrás. A gente vai comprando e vai guardando. Eu tenho o costume de, quando eu vou comprar uma peça para fazer a manutenção do aparelho, se essa peça não for muito cara, eu tenho o costume de comprar sempre duas, uma para fazer a manutenção e outra para guardar no estoque, porque quando eu precisar de novo eu já tenho. Aqui eu tenho alguns interruptores, algumas chaves, borne banana, knobs para potenciômetros, plugs de fonte, garra de jacarés. Nesse outro aqui eu tenho também, aqui parte de trás, displays, 7 segmentos, displays triplos, duplos, módulos de RF, transmissor e receptor, chaves táteis, DNA. Esse aqui eu tenho mais as peças também. Eu tenho sockets para circuitos integrados. Você vai separando. Aqui é para 14 pinos, aqui é para 20 e 30 pinos, aqui para 8 pinos, aqui para, acho que me fala a memória, 40 pinos. Lá tem um barra de pino, um display ali, relés, capacitores, fusíveis, mais LEDs, aqui cristais osciladores, fitas RGB. Esse aqui tenho mais algumas peças. Eu tenho resistores ali novos, chaves táteis, conectores, pastas internas, aqui conectores, bornes para fazer montagens, aqui para CFTV. Aqui são os conectores que usa aquele aí para montar, resistor de metal filme, capacitor de poliéster, chave estática, capacitor de cerâmica, buzzer. Nesse aqui eu tenho resistores de fio de alta potência, mais soquetes de CI, ou seja, eu tenho uma infinidade de cases lá dentro que eu faço a separação das peças. Esse aqui eu acredito que é o organizador mais caro que eu tenho aqui na minha eletrônica, porque dada a quantidade de componentes que tem nesse aqui, eu tenho componentes que são muito caros mesmo. Se você olhar, olha para que tá. Só isso aqui é transistor de alta potência para amplificador de potência.
Então eu separo ali, ó, transistores tipo 2SA, 2SB, 2SC, 2ST, BU, BO, BW. Então só esses dois aqui, ó, esses tipos de transistores. Aqui são os circuitos reguladores. Todos esses aqui são circuitos reguladores. Diodos de alta corrente, potenciômetros de fio, que era usado muito naquelas ajuste de croma de TV antigo, trimpoides grandes. Aqui eu tenho transistores da série BD, transistores da série tipo. Olha quantos transistores tipo eu tenho aqui, ó, BD. Aqui, se me falha a memória, são tiristores, são transistores de alta potência, MOSFETs. Olha quantos MOSFETs eu tenho aqui, ó. MOSFETs, aqui acho que é tiristores, transistor de alta potência, tiristores, capacitores, pontes retificadoras de 2, 3 e 4 diodos, trimpoides pequenos, circuitos integrados resistivos. Ou seja, a gente vai fazendo estoque, então você vai organizando. Por exemplo, quando eu era novo, acho que ainda tenho aqui guardado, ó. Vou mostrar para vocês o que é que eu fazia. Acho que é nesse aqui. Então eu falei, ó, eu pegava às vezes as sucatas, eu desmanchava elas, né, tirava os resistores, os capacitores, eu separava assim, ó, eu fazia esses saquinhos, ó, tá vendo? E aí botava dentro, por exemplo aqui, ó, resistor de 180 ohms por 1/4 watts. Então separava, aí botava 180, 150, 22, aí ia separando, ó, aqui tá tudo separadinho, ó. Isso aqui, sabe quando eu fiz isso aqui? Eu fiz aqui, eu era criança, cara, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade ou 12, ó, quando eu fiz isso aqui, ó, ainda tá aqui, ó. Aí como eu separava, aqui são capacitores, ó, tem diodo Zener, capacitores Stiroflex, capacitores cerâmicos, separava em pico Faraday, nano Faraday, e eu separava tudo assim, ó, fazia esses papelzinho, ó, botava a etiquetazinha e tudo separadinho, ó. Então você vê, era uma forma de organizar as minhas peças. Aqui é resistores de ohms, aqui é de quilo ohms, mega ohms, e aqui de 2,2, 1,5K. Capacitores eletrolíticos separados por valores, de 3,3 a 10 micro, de 15 a 220. E aí quando eu quero procurar, eu venho aqui e pego. Nesse aqui de baixo eu tenho mais capacitores eletrolíticos ali, capacitores eletrolíticos, capacitores de poliéster metalizado. Aqui eu tenho resistores, micro resistores de 0,2 watts, aqueles pequenininho, micro capacitores, capacitores de tântalo, resistores especiais, capacitores variáveis. E aqui eu tenho transistores BC 548, 549, 558, 328, 327, 338 e 557. Olha lá, assim eu separava assim, ó, os transistores, ó, novos. Aí são transistores baratos, aí eu comprava 50, 30 e sempre deixa aqui, ó, para você precisar, ó, 338. Aqui eu tenho LDRs. Aqui, se não falo meu, acho que são vários, são NTC e varistores. Então eu tenho vários cases em que eu saio separando tudo, ó, resistores de porcelana, mais resistores de fio. Ali são transistores do tipo BF, que é para trabalhar com a de frequência, transistores de potência, BO, BD, 2N, BDY, trigo naquela parte ali, resistores de carbono de 1 watt, mais capacitores de poliéster metalizado. Aqui são transistores do tipo 2SA, 2SB, eu separava assim, ó, dentro do pacotinho, botava dentro. Ou seja, são formas de você organizar os seus componentes. Esses organizadores são muito bons. Você pode comprar um pequenininho desse aqui, ó, para começar. Eu devo ter uns 50 organizadores desses. Tem os maiores que eu guardo os relés, eu guardo motores, guardo alto-falantes, essas peças maiores, né? E os pequenininhos servem para separar essas pecinhas, como vocês estão vendo aqui. Então você compra um organizadorzinho desse,
pode começar desmanchando umas placas dessa, ou você guardar os que você comprar, comprei o BC, bota aqui, pode botar junto o BC 48, 58, 338, uma coisa só, bota resistores aqui, capacitor aqui e vai organizando. Então é uma das formas de você organizar a sua vida aí dentro do laboratório. Beleza, pessoal? Então eu vou finalizando essa aula extra do nosso curso de eletrônica aqui, onde eu quis apresentar para vocês formas de adquirir componentes para quem está começando, e forma de você organizar as coisas para ficar fácil na hora de você encontrar. Beleza? Então eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.